rotina de exames ginecológicos são fundamentais para a saúde da mulher. Doutora Patrícia, quais são os principais exames realizados? O primeiro exame que deve ser feito na consulta com o ginecologista é o exame clínico ginecológico. Você pode fazer o exame clínico das mamas, o exame especular e o toque vaginal. Esse exame é importante que já visualiza como está a sua saúde ginecológica. Outro exame muito importante é o exame preventivo, também chamado de Papa Nicolau. Esse exame é feito a partir dos 25 anos, de um modo geral. Ele é feito uma vez por ano e ele detecta principalmente lesões precursoras do câncer de colo. Outro exame muito importante é o exame de ultrassom pélvico ginecológico e também o ultrassom transvaginal. Esse exame visualiza os órgãos pélvicos, como o útero, ovários e trompas. Esse exame visualiza algumas alterações na região pélvica, na região anatômica dos órgãos, e ele visualiza também infecções e até mesmo a bexiga pode ser visualizada. Outro exame muito importante é a densitometria óssea, que é feita em pacientes com fatores de risco para osteoporose e pacientes em idade mais avançada. Não podemos também deixar de falar no exame de ultrassom de mamas e a mamografia, que detecta cistos na mama, alguns nódulos e também, principalmente, o câncer de mama. O exame das mamas ele é feito a partir dos 40 anos. Se a paciente tiver algum fator de risco para câncer de mama ou história familiar, pode ser realizado antes dos 40 anos. Portanto, é muito importante que você fique com seus exames ginecológicos em dia, consultando pelo menos uma vez por ano ou a cada 6 meses, para que sua saúde ginecológica, então, fique em dia e você possa detectar alguma lesão já no começo. Muito obrigada, doutora. E agora nós vamos falar sobre a governança clínica, que é um dos pilares essenciais para garantir a segurança e a qualidade no atendimento em um hospital, que é o caso do São Lucas Hospital Center. E hoje conversaremos com a doutora Soraya Argenton, médica da governança clínica da instituição, para entender como a governança clínica impacta diretamente no cuidado ao paciente e quais são os avanços que vêm sendo feitos para melhorar a gestão e também o atendimento aqui na instituição. Seja bem-vinda novamente, doutora. Obrigada. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o trabalho da governança clínica. A doutora já esteve presente no São Lucas outra vez para falar um pouquinho também sobre esse trabalho. Mas para a gente relembrar, doutora, sobre o que é a governança clínica, eu gostaria que a doutora explicasse, então, para o pessoal de casa, para relembrar um pouquinho mais sobre o trabalho desenvolvido, então, nesse setor. Tá certo. Governança clínica é um modelo de gestão, né? Muita gente pensa que governança é um setor, né? Justo. Mas, na verdade, esse termo governança clínica surgiu mais ou menos ali na década de 90, lá no Reino Unido, né? Como um modelo inovador de gestão que visa melhorar a efetividade e a eficiência de uma instituição, né? Pensando nisso, acho que nada mais justo do que envolver vários profissionais de vários setores para conseguir ter uma visão ampla daquilo que acontece dentro da instituição e melhorar a efetividade, né? Falando em termos de hospital, o que a gente busca com governança clínica? Busca trazer uma melhor experiência para o paciente. Então, todo esse processo é centrado no paciente, no resultado que o paciente vai obter quando ele ganhar alta ou quando ele passar aqui dentro da instituição. Certo, então é um modelo de gestão. E como que seria na prática, doutora, que funciona um pouco mais esse trabalho? Então, no dia a dia, onde vocês estão presentes, como que funciona de fato essa gestão dentro do hospital? A governança está presente em todos os setores, né, dentro do hospital. Nós temos um escritório, que é a base, né, da governança, mas a governança envolve toda a direção, todos os profissionais, envolve os pacientes, então a gente está presente realmente em todos os setores. O nosso trabalho é baseado em alguns pilares, né, que a gente fala que são os pilares da governança clínica, que vai desde a auditoria clínica, a desenvolvimento de pesquisa, a educação dos profissionais, melhora da eficiência, da efetividade clínica. Então, são vários momentos, vários olhares diferentes dentro de todos os setores do hospital que vão buscar ali um resultado final. Então, onde você pensar, tem governança aqui dentro. Que bacana! E como que funciona, então, a doutora é médica que trabalha nessa função de coordenação da governança, mas quais outros profissionais estão presentes, então, para fazer com que tudo isso flua, doutora? Hoje, dentro do escritório, nós somos em 4 profissionais, né? Então, eu como médica, nós temos a enfermeira, temos assistente social e temos auxiliar administrativo.
Mas a gente conta com o apoio dos outros setores também, né, como eu falei. Então, por exemplo, a gente precisa da TI para desenvolver o nosso trabalho, a gente precisa da direção, a gente precisa da assistência, a gente precisa da equipe da nutrição. Então, basicamente, as ideias, né, esse monitoramento, essas ideias saem dali de dentro do escritório, mas elas se espalham, né, se expandem para dentro de toda a instituição. Mas dentro do escritório somos uma equipe multiprofissional de 4 pessoas hoje. Certo. E a doutora explicou um pouquinho sobre, então, esse modelo de gestão, e falou também sobre a questão da educação, que é um dos pilares importantes também. Nós temos o núcleo de educação permanente dentro da instituição, e que funciona também com atrelado, né, doutora? Vocês demandam os treinamentos para os colaboradores, e como que funciona mais nessa necessidade de observar quando fazer os treinamentos, que tipos de treinamentos, para que flua essa comunicação entre os setores também. Através da observação, então, nós estamos constantemente analisando os processos intra-hospitalares e buscando melhorias, né? Quando nós enxergamos uma falha dentro do processo ou uma oportunidade de melhoria, não necessariamente uma falha, né? É que nós buscamos desenvolver esse processo de educação. Então, às vezes, dentro da criação de um novo protocolo e do treinamento daquele protocolo ou de uma ação mais pontual, é que a gente acaba agindo, né? E com certeza o papel do Núcleo de Educação Permanente é fundamental, porque eles nos apoiam nesse processo de educação. Então, a gente formula um treinamento que precisa ser realizado, busca o apoio do NEPS e aí a gente desenvolve isso em conjunto. A doutora comentou sobre a questão de protocolo, que é algo muito presente, muito forte dentro da governança clínica. Mas, doutora, o que seria, primeiro, para a gente entender o que é um protocolo dentro de um hospital e o porquê que tem a necessidade de ter protocolos dentro de um hospital? Quando a gente pensa em segurança do paciente, é super importante que nós tenhamos algumas padronizações, né? Então, essas padronizações, elas não vêm da nossa ideia, né? Elas vêm de diretrizes internacionais, de diretrizes nacionais, diante de determinadas patologias, por exemplo. Então, vamos supor um infarto. É importante que a nossa instituição esteja agindo diante de um infarto, da possibilidade de um infarto, de acordo com as diretrizes nacionais e internacionais. O protocolo, ele traz isso para nós, então ele vai direcionar, vai gerir de que forma que a assistência precisa atuar diante de uma situação como essa. Quem é o profissional responsável por fazer o primeiro atendimento, o que vai ser feito em seguida, quais medicamentos vão ser usados, né? Por exemplo, então é super importante que uma instituição de qualidade que se preocupa com os riscos do paciente, com a eficiência do tratamento, tenha protocolos bem estabelecidos. E esse conhecimento dos protocolos também é constantemente atualizado para os colaboradores, né, doutora? Através dessa questão da educação também, né? Para que toda a equipe saiba como é que deve agir, certo? Com certeza. Então, na construção desses protocolos, nós também buscamos o apoio dos especialistas, né? Então, voltando ali a falar do infarto, a gente tem o apoio da equipe da cardiologia, a equipe da hemodinâmica, na construção desse protocolo. Então, basicamente, a gente organiza isso, monta os times, a gente diz os times de melhoria, que é quem vai estar constantemente reavaliando esses protocolos, se eles funcionam corretamente, se eles precisam ser atualizados, né? Se isso se isso cabe dentro da nossa instituição, dessa forma, né? Então, a gente trabalha com esse time de melhoria, que são as pessoas especializadas nesse assunto, porque seria impossível nós do escritório, né, fazermos isso sozinhos. E aí, baseado nisso, é que a gente realiza os treinamentos, as atualizações, né, as intervenções necessárias nos protocolos. É um trabalho constante, né, doutora? Não para. Então, é constantemente olhando e analisando, como a doutora disse, buscando essas melhorias para os pacientes. E outro fator de melhoria que é muito constante no São Lucas Hospital Center é a questão de inovação, de novas tecnologias, e a governança clínica também atua nisso, né, doutora? Trazendo esses cuidados e protocolos para os novos aparelhos, para os novos equipamentos que chegam na instituição, assim também como novos espaços que estão sendo abertos, também faz parte da governança clínica olhar para esse âmbito também, certo, doutora? Perfeito. Além de utilizar, né, da gente se valer desses meios tecnológicos para melhorar os processos dentro da instituição, é importante a gente salientar que a governança clínica, ela vem cuidar desse processo tecnológico também. Por quê? Toda vez que a gente fala em tecnologia, a gente precisa pensar nos riscos que isso traz, né? Então, a tecnologia, ela não é perfeita, né? Tudo que a gente tira dos olhos humanos, a gente precisa também monitorar. E a governança vem também no sentido de mitigar esses riscos para a experiência do paciente dentro da instituição. Então, olhar
para essa tecnologia, olhar para o funcionamento, olhar para os resultados disso, também é gerenciar riscos. Isso é super importante para nós. Que bacana. E no caso, são das mais variadas especialidades. E como que funciona, doutora? Vocês também contam com o apoio e suporte dos outros especialistas da engenharia clínica quando tem essas novas tecnologias no hospital? Como que funciona também para acompanhar todo esse processo? Porque o hospital é bem grande e a gente precisa muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Sempre, a gente sempre conta com o apoio deles, né? Como eu falei, nós somos ali 4 profissionais de diferentes áreas, mas nós não conseguimos abranger todas as áreas existentes, então por isso nós trabalhamos sempre em parceria com os demais setores. Por exemplo, quando vem um aparelho, um monitor novo e na nossa observação dentro da auditoria ou dentro da análise dos indicadores, nós avaliamos que os profissionais não estão, talvez, ainda tão habituados ou sabendo usar adequadamente aquele aparelho, a gente entra em contato com o pessoal da engenharia clínica, eles prontamente desenvolvem um treinamento para que todos possam estar habituados, usando da maneira correta essa nova tecnologia que surge. Bacana. A doutora comentou sobre a questão de avaliação e dos indicadores. Poderia explicar um pouco mais sobre essa parte também de observação e de tomar ações através desses dados, porque vocês coletam muitos dados também, Sim. né? E da importância de todo esse trabalho realizado em conjunto para, como a doutora disse, no final ter a melhor experiência para o paciente. Isso. Toda vez que a gente cria um protocolo novo, depois que nós passamos pela fase de implementação, é muito importante que a gente consiga olhar para ele, né? De que forma ele funciona. E se a gente se baseasse apenas na nossa visão, talvez nós falharíamos, né? Grandemente, né? Mas nós sempre construímos em conjunto com o protocolo um indicador referente a ele. O que é esse indicador, né? São dados que são coletados e que nós analisamos retroativamente esses dados e avaliamos como é que está o funcionamento. Então, houve adesão, tem melhorias a serem realizadas ou não, e aí, baseado na análise desses indicadores, e nós fazemos essa análise diariamente, monitoramos esses indicadores, é que nós tomamos as ações seguintes de melhoria contínua para esse protocolo. Certo, doutora. Acho que uma das dúvidas que acontece muitas vezes é porque justamente, né, a governança clínica, como a doutora disse, ela está presente em todo o hospital, mas muitas vezes não é vista pelos pacientes no dia a dia. Muitas vezes é a equipe assistencial que está ali, mas como que o paciente poderia observar os benefícios da governança clínica? Então, como a doutora disse, muitas vezes vocês estão no escritório, mas não está ali no contato com o paciente, mas o paciente consegue também observar o trabalho acontecendo em toda a instituição, certo? Isso. É até engraçado falar disso, porque o nosso trabalho é centrado no paciente, né? E ele realmente pouco nos vê, né? Mas hoje, por exemplo, nós trabalhamos com a discussão dos casos clínicos, beira-leito, praticamente, a gente não adentra aos leitos rotineiramente, mas nós discutimos com os médicos assistentes ou com os médicos residentes todos os casos para que, justamente pensando nessa experiência, nessa jornada do paciente e buscando efetividade clínica. Então, não existe outra forma da gente buscar efetividade clínica se a gente não estiver lá junto aos pacientes também. Então, hoje nós fazemos esse trabalho de discussão dos casos e nós buscamos que o paciente fique o menor tempo necessário dentro do hospital, apenas aquele tempo que é necessário e que ele saia o melhor possível. Isso é efetividade. Muitas vezes isso requer, por exemplo, uma deshospitalização, e esse é um papel da governança também, que é a articulação com a rede SUS, com a rede de convênios. Então, hoje nós temos isso muito forte dentro do escritório, articulação com os serviços de atenção domiciliar, com hospitais de cidades menores, onde Cascavel é referência, articulação com os convênios, para garantir que, por exemplo, o paciente que está aqui só para terminar um antibiótico, ele possa ir para casa, terminar o antibiótico lá no conforto do seu lar e com menos riscos do que ele estaria sendo exposto aqui, por exemplo, né? Que a gente sabe que todo internamento impõe riscos, por isso o paciente precisa ficar o menor tempo possível, o menor tempo que é. Aquele tempo é exatamente necessário para ele estar aqui. Quando a gente faz essa articulação, nós também nos apresentamos beira-leito, né? Para que o paciente sinta confiança naquele processo que está sendo realizado. Porque muitas vezes, quando a gente fala, vamos dar alta para você, mas o seu tratamento não terminou, isso causa uma certa insegurança. Será que lá eu vou ser tão bem tratado quanto eu estava sendo tratado aqui? A gente escuta muito isso, que é muito legal, né? Porque já mostra para nós uma experiência positiva dentro do internamento. Mas eles têm essa insegurança. Então, nós nos apresentamos, contamos o que vai ser feito, né? Contamos sobre essa articulação que é realizada com a rede.
E nós buscamos não perder esse vínculo, esse contato depois. Então, a gente também faz uma pesquisa de satisfação depois que o paciente sai daqui do internamento. Então, a gente pergunta, né, nessa pesquisa se alguém do escritório visitou o paciente, se eles conhecem o escritório, se essa experiência foi positiva, se conseguiu, né, terminar o tratamento que foi proposto, porque nós queremos fazer isso com segurança e para que o nosso paciente fique bem. Certo. E, doutora, quando a gente fala sobre segurança, também é um termo bem abrangente, né, pensando no paciente. O que envolve a segurança do paciente no hospital e no tratamento dele de fato? Porque a gente fala constantemente sobre isso, mas às vezes pode ficar meio abstrato, né? Às vezes a gente acha que segurança é questão de risco de queda, de algo mais palpável, mas a segurança vai muito além disso também, né, doutora? Poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim. Como você falou, o risco de queda é uma das coisas principais, realmente, né? Porque aqui nós temos pessoas muito frágeis internadas, então esse risco sempre existe. Ele é monitorado, inclusive existe protocolo para isso. Então, um dos protocolos, por exemplo, é o protocolo de monitorização de risco de queda, que está mais com a equipe da fisioterapia, mas que envolve toda a equipe assistencial, né? Então, quando a gente pensa em grade elevada, ou um cuidador para aquele paciente que é necessário que esteja ali do lado 24 horas e tudo mais. Mas existe também risco de broncoaspiração, por exemplo, que é um outro protocolo que está sendo desenvolvido agora no momento. O que é a broncoaspiração, né? Quando um paciente aspira um conteúdo, geralmente gástrico ou salivar, e ele pode, decorrente disso, desenvolver uma pneumonia, por exemplo. Então, o que isso envolve? O paciente precisa estar com a cabeceira elevada para reduzir esse risco, o paciente precisa estar com o tipo de dieta adequada. Então, olha quantas pessoas envolve para a gente reduzir esses riscos, né? Riscos inerentes ao próprio tratamento, da administração de medicações, da administração de soro, risco de receber a mais do que realmente é necessário, a menos do que é necessário, a medicação correta, né, que precisa ser recebida. Então, tudo isso, a partir do momento que o paciente adentra dentro do hospital, ele está exposto a riscos, né? Isso vai desde o tratamento a condições inerentes ao próprio paciente. Então, a gente avalia todo esse processo. E garante a segurança em todos esses âmbitos, né, doutora? E é um trabalho, como a doutora explicou agora, são muitos aspectos. Então, tudo tem que fluir muito perfeitamente para que esse paciente esteja seguro, como a doutora disse. E até no pós, então, essa atuação, no depois que esse paciente sai de internação. E quando a gente fala sobre paciente, é desde o paciente pediátrico, neonatal, até o paciente idoso que passa pela instituição, né, doutora? Qualquer paciente que é dentro da instituição tem todo esse acompanhamento também, certo? Perfeito. Todos os pacientes, em todas as faixas etárias, né? O escritório abrange a instituição como um todo, e inclusive as famílias, né? Porque a presença da família, principalmente no paciente, como você disse, nos extremos de idade, né? O pediátrico ou o paciente idoso, a presença da família e a dedicação da família em torno do paciente, da condição que o paciente está vivendo, é fundamental e nós também nos preocupamos com isso. A doutora comentou sobre a questão da presença da assistência social na governança clínica. A doutora poderia falar um pouquinho sobre essa atuação também, porque é um suporte a mais que gera para os pacientes e para os familiares mesmo, esse profissional da instituição. A doutora poderia falar um pouco mais também? Claro. A Gisele, que é a nossa profissional assistente social, né, que trabalha conosco ali no escritório, ela desenvolve esses dois papéis hoje, como serviço social e como governança clínica. E às vezes para nós fica até difícil traçar uma linha separando esses dois momentos, porque o serviço social está tão dentro, né, da governança que realmente fica difícil a gente conseguir separar. Porque se nós pensarmos no paciente como um todo, né, o serviço social vai estar presente em todos os momentos e para todos os pacientes ele é necessário, né, a atuação do serviço social, principalmente quando a gente fala em articulação com a rede, articulação com a família, né, para garantir que o paciente esteja sendo bem cuidado aqui e que ele possa seguir o seu tratamento e continue evoluindo de forma positiva fora da instituição, que também é nossa preocupação. Certo, e essa comunicação então é fundamental, né, doutora? É um ponto-chave para esse tratamento e também para a segurança, porque acredito que a comunicação clara para essa família também é parte da segurança desse paciente, certo? Sem dúvida. O papel do serviço social é indispensável e ela é, né, no nosso caso, a profissional que tem a expertise para isso, né? Para fazer essa articulação, para garantir essa segurança, para garantir o pós e garantir a melhora efetiva, né, de fato, desse paciente, porque a gente olhar aqui para dentro e olhar resultados de exames laboratoriais é uma coisa, né? Mas garantir de como esse paciente ficou depois, esse paciente teve acesso
né? As coisas que ele precisa. Um paciente que saiu daqui com uma sonda e precisa de uma dieta, ele teve acesso de fato a essa dieta? Ele tinha condições financeiras para isso ou dependia da rede SUS ou, enfim, da rede de convênio? Então, o serviço social nos ajuda a garantir isso. Isso é muito importante. E, doutora, da nossa última conversa, foi quase um ano até aqui, quais foram as mudanças e melhorias e atualizações que aconteceram na governança clínica que é importante a gente destacar também hoje no São Lucas 24 Horas? Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu dentro do último ano foi um processo de maturidade, né, dentro do escritório. Então, nós vamos amadurecendo as ideias e vamos nos amadurecendo enquanto profissionais, né, enquanto olhar para a instituição como um todo. Então, nesse ano que passou, nós desenvolvemos vários novos protocolos, amadurecemos os protocolos que já existiam, monitoramos novos indicadores e tivemos a oportunidade de propor melhorias dentro de cada setor que a gente, né, esteve presente aqui dentro. Outro ponto importante que é dentro de uma instituição são as acreditações também, né, doutora? O São Lucas está passando pelo processo de uma acreditação e como que funciona a gestão da governança clínica também na atuação de buscar as melhorias do setor para, então, a efetividade dessa acreditação? Exatamente. Toda vez que a gente fala em acreditação, existem algumas exigências, né, pontos específicos. E principalmente em relação aos protocolos, alguns protocolos são básicos e precisam estar presentes em todos os hospitais, né? E a acreditação da ONA, que é essa que nós estamos buscando nesse momento, traz alguns pontos específicos e vários desses protocolos estão sob gerenciamento da governança. Então, eles vão vir e nos perguntar, vão nos auditar, né, em relação à existência desse protocolo, ao funcionamento desse protocolo, se os setores conhecem esses protocolos. Então, não basta a gente ter, né? A gente precisa garantir que as pessoas conhecem e que as pessoas executem. E de que forma que eles estão sendo também monitorados. Então, nós estamos buscando deixar tudo da forma mais redondinha possível, né, para que a governança possa contribuir positivamente nessas acreditações. E todas essas, muitas vezes até mesmo é importante porque os colaboradores tenham ciência, né, doutora, desse trabalho, da importância de todos esses processos, porque não é só um processo que você precisa realizar no dia a dia, ele tem um fundamento e ele precisa ser feito com um fim, que é o resultado e a segurança do paciente. Então, essa conscientização dos colaboradores também é muito importante, né, doutor? Sim, até porque são eles que executam, né? A nossa parte está aqui, digamos, nos bastidores, né, elaborando e monitorando, mas a gente depende de quem executa, que é quem está ali na ponta, junto com os pacientes, ali na assistência. E, doutora, caso o paciente queira entrar em contato com a governança clínica, é possível? Então, para tirar dúvida, para saber um pouco mais no dia a dia, ou fazer alguma sugestão, ele tem esse contato também com vocês, com os profissionais do escritório, no caso? Tem, e isso é super importante para nós, né? Tanto a questão do feedback que a gente busca por meio dessa pesquisa de satisfação, e nós priorizamos também que o nosso canal de comunicação com os pacientes e famílias seja um canal muito aberto, né? Tanto para os próprios profissionais, aqui dentro a gente precisa de um canal de comunicação bastante aberto, quanto com os pacientes. Para isso nós temos um WhatsApp, né? Que a gente está sempre em comunicação, em contato com os pacientes. Por exemplo, recebeu alta, nós vamos entrar em contato para garantir que a consulta do retorno ambulatorial foi agendada, por exemplo. Certo. E na medida em que eles precisam de alguma coisa, eles também entram em contato conosco por meio desse número de WhatsApp. Ou ligando aqui no hospital e pedindo para transferir para o ramal da governança também é possível. Que bacana. Então, é tudo muito acolhedor, de fato, né? Esse contato é bem próximo, como a doutora explicou e mostrou pra gente. Porque muitas vezes, como a gente disse, não tem o conhecimento da importância, mas é um papel muito presente, de fato, no processo desse paciente aqui dentro. E a doutora, anteriormente, no comecinho da nossa conversa, falou sobre a questão da jornada do paciente. A doutora, poderia só retomar um pouquinho pra gente o que é essa jornada do paciente? A gente já falou em outras ocasiões, os doutores falam sobre isso, mas acho que é interessante a gente destacar sobre o que é essa jornada do paciente e o porquê que é tão importante que ela esteja acontecendo da melhor forma também, doutora. Isso, como eu falei lá no início, o modelo de gestão da governança implica no paciente como peça central, né? Então, a gente está preocupado com a satisfação do cliente. E por que com a satisfação? Para dizer que a instituição é um bom hospital? Não. Para a gente garantir, perdão, o bem-estar, que é
a peça fundamental do funcionamento dessa engrenagem toda é o paciente, e ele precisa, né, ter o seu bem-estar garantido. Então, para que isso aconteça, a gente precisa olhar para todo o processo que o paciente passou para entrar aqui até o momento que ele saiu daqui e depois que ele saiu. Então, a jornada envolve como esse paciente chegou até nós, né, até o pós-alta, como ele ficou depois da alta, né? Então, a satisfação envolve tudo isso. A satisfação, o bem-estar, a melhora. É claro que nós sabemos que nem todos os pacientes vão evoluir da melhor forma, né? Ou vão evoluir com a cura ou com a melhora de suas doenças, isso devido às próprias condições da doença. Mas a gente precisa garantir que tudo aquilo que era possível de melhor foi oferecido para esse paciente durante essa jornada, essa experiência. Então, nada mais é do que a experiência que ele tem desde o momento que ele entra aqui dentro do hospital até o momento pós-alta, e nós cuidamos disso também. Seja, então, de forma prática, para a gente conseguir exemplificar, seja o paciente que veio através do pronto-socorro, ou o paciente que veio de forma eletiva para fazer uma cirurgia, todo esse processo é analisado. Então, desde a recepção até, de fato, a saída. Isso, doutora? Perfeito, isso mesmo. E o pós-alta, né? Isso. Como eu te falei, às vezes a gente precisa entrar em contato com a unidade de saúde para saber se esse paciente retornou, se está tudo bem, ou entrar em contato com a própria família para ver como é que ele ficou, se ele foi com antibiótico para casa, se ele conseguiu fazer esse tratamento, se ele teve acesso à medicação, né? Às vezes o próprio hospital fornece essa medicação, às vezes ela vai ser fornecida pela rede, a rede básica de saúde, por exemplo, ou o paciente vai adquirir. Então, nós queremos garantir que essa jornada seja completa e efetiva até no momento pós-alta. Isso é muito importante. E é um modelo de gestão, doutora, que é um diferencial, de fato, para a instituição, esse modelo de olhar para o paciente, né? Então, é um cuidado que a doutora, como a doutora disse, vai além do cuidado da doença, e sim do cuidado do paciente como um todo. Na edição passada, nós conversamos com a medicina hospitalista para falar um pouquinho também, e eles destacaram sobre isso, sobre olhar para o paciente como um todo e não só tratar a doença. E a governança clínica vai de encontro também com isso, certo? Esse trabalho, ele é muito coerente em todos os aspectos do paciente dentro da instituição, certo? Isso mesmo. A medicina hospitalista é uma grande parceira, né, da governança clínica. Em muitos processos nós trabalhamos realmente juntos, né? E assim como as demais especialidades, mas a medicina hospitalista está muito presente, né? Porque, como você disse, o objetivo é muito parecido, né, ali dentro da medicina hospitalista. E eu acho que isso vem muito por conta da medicina paternalista, né? Que vinha sendo exercida, e depois a medicina muito técnica, e aí a gente tenta recuperar um pouco daquilo que é a essência do cuidado, né? Que é o olhar para o paciente e não para a doença. Quando a gente fala em desenvolvimento de tecnologia, a gente precisa pensar também na grande subespecialização dentro da medicina. Então, hoje a gente tem a cardiologia, tem a neurologia, tem a gastroenterologia, então a gente vai olhar para o coração, vai olhar para a cabeça, vai olhar para o intestino, para o estômago, e aí a gente precisa recuperar um pouquinho aquele olhar do todo, né? Quem é o meu paciente? Ele não é um coração, ele não é uma perna, não é uma cabeça, ele é o fulano, né? Isso. Então, realmente, isso é uma coisa que a medicina hospitalista busca trazer de volta, e nós, enquanto governança, também. Para gerir e administrar todo esse funcionamento de um hospital, que é muito importante, que é um organismo vivo também, né, doutora? Doutora, gostaria de complementar a nossa fala, então, um pouquinho mais sobre a governança clínica. Eu agradeço a participação novamente do São Lucas 24 Horas e fique à vontade para falar com os nossos telespectadores também. Eu acho que as suas pontuações foram perfeitas, né? Não tem muito, assim, o que acrescentar. Você trouxe pontos-chave super importantes, né, dentro da governança, para que as pessoas entendam, né, o que é a governança, mas dizer que nós estamos super disponíveis para todas as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, né, entender qual é o nosso trabalho, de que forma a gente funciona, ou para quem enxergar uma oportunidade de melhoria e quiser trazer isso para nós, é super bem-vindo, né? A gente realmente gosta dessa participação do todo junto com a gente, dessa visão do todo, né? E estamos aí à disposição de todos. Doutora, novamente, muito obrigada pela participação. É sempre uma honra tê-la aqui conosco para explicar um pouco mais sobre esse trabalho que é tão fundamental, tão bonito dentro da instituição. Muito obrigada. Eu que agradeço. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Acompanhe as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você no próximo. Até mais!